Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes nesta noite por estarmos na casa do Senhor, na igreja, para adorar o Senhor Jesus. Nós gostaríamos de agradecer a Deus mais uma vez por um ano de muitas bênçãos. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Eudes, por nos conceder a oportunidade de trabalhar na obra do Senhor, que é algo que todo aquele que tem um chamado ama, se esforça e se dedica para também agradar ao Deus Todo-Poderoso. Para nós é um prazer, eu, minha esposa, que também tem um chamado, mas o chamado dela, por enquanto, está intensificado nas crianças. Mas nós somos felizes por ter Jesus e por estar aqui junto com os irmãos nessa noite. Deus nos concedeu uma palavra. Agradecido ao pastor Eudes pelo tempo que ele nos concedeu. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, os versículos 9 até o versículo 11. Essa é uma mensagem quase que impossível de finalizar. Pelo tempo concedido, talvez eu consiga. E você vai saber por quê. Isaías, capítulo 40, versículos 9 ao 11. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dizes às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. E você diz amém. Logo de cara, você percebe que o texto fala do evangelho do Senhor, fala da volta do Senhor e fala do Senhor como aquele que cuida do seu povo, como foi lido pelo nosso irmão, o Salmo 23. Baseado nesse texto e na mensagem que até hoje eu não consegui finalizar, gostaria de pregar sobre, é uma pergunta: quem é o nosso Deus? Você poderia repetir? Vamos lá? Quem é o nosso Deus? Aí tem um tema também, né? O plano perfeito de salvação. Muito bem. Essa mensagem tem 4 pontos apenas: Jesus nos livros de Moisés, Jesus na história de Israel, Jesus encarnado e Jesus na igreja. Algumas pessoas estão me cobrando para tentar finalizar a mensagem que eu não consegui até hoje, mas nós iremos tentar. Quando nós pensamos sobre Deus nas Sagradas Escrituras, sempre a teologia sistemática está dividindo a Bíblia em blocos para facilitar o nosso entendimento. Todo crente, ele precisa, no básico, conhecer o plano da salvação, até porque todo crente é um evangelista. Ele prega Jesus porque sabe que Jesus ama as almas e ele deseja a salvação das pessoas. O plano de salvação de Deus inicia desde a eternidade. A multiforme sabedoria de Deus criou todas as coisas para a sua glória. Deus sabia muito bem de como as coisas iriam andar, de que o coração do homem, cujos pensamentos são só má continuamente, iria insistir em se distanciar da presença de Deus. Foi aí que Deus preparou alguém, que no Salmo de número 40 disse para Deus: sacrifícios e oblações não quiseste, mas corpo me preparaste. A salvação também, na eternidade, já estava preparada. E o nome dessa salvação é Jesus Cristo.
Deus é conhecedor de todas as coisas. Ele é soberano. Como foi dito pelo nosso pastor, citando Isaías 41. Ele lança as ilhas por aí como uma coisa pequeniníssima. Toda a humanidade cabe na palma da mão dele. E quando ele olha para a sua mão, está escrito nosso nome na mão do Deus Todo-Poderoso. Meditar sobre Deus é todas as vezes quando abrimos a nossa boca, não limitarmos o poder do nosso Deus. Ele é muito maior do que aquilo que o nosso pensamento pode inferir, analisar e tentar externar para falar para as pessoas. Nosso pastor citou, todas as nações são como a gota em um balde. E é muito mais do que isso. O escritor está dizendo, Deus é infinito, Deus ele é tão grande. Estou tentando colocar Deus em palavras e é impossível colocá-lo em palavras. E a Bíblia Sagrada tem esse objetivo, de revelar quem é esse Deus. E de revelar também o plano desse Deus. Pensando nessa ideia, eu fiz um vídeo e entrei em contato com várias pessoas que me mandaram um vídeo respondendo a seguinte pergunta: quem é Deus? E muitas delas responderam: Deus ele é tudo para mim. Deus ele está em todos os lugares. E elas pensavam e percebiam que não conseguiam responder, porque não dá para responder. Deus simplesmente ele é, ele está, ele faz, ele se revela, ele mostra quem ele é. E na sua vida de cristão até hoje você percebeu como Deus é grande. E até hoje não conseguiu entender a dimensão desse Deus, a altura, a largura e a profundidade. Sabe por quê? Porque o amor de Deus ele é infinito. Quanto mais nós olhamos para nós e percebemos o quanto nós somos falhos, é aí onde nós percebemos o quanto Deus é grande. Nós caminhamos e como Paulo, ao invés de acertar, a gente erra. Aí vem Deus com o seu amor e diz: estou aqui para lhe ajudar. Mais uma vez eu pego na sua mão, mais uma vez eu lhe coloco de pé e lhe mostro um caminho ainda mais excelente, que é o caminho do amor ágape e o amor perfeito de Deus. Glória a Deus. Como Deus é grande. E segundo o verso 9, tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto, ou seja, todo mundo tem que ouvir o que você vai falar. Levanta a voz fortemente, não temas. A mensagem tem que ser com intrepidez, com ousadia, com coragem e tem que ser de Deus. E qual é a mensagem? Fale de Deus. Eis aí está o vosso Deus. Essa é a mensagem. Porque falar de Deus encaixa em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer culto. Então a mensagem nesta noite mais uma vez é essa: Jesus de Nazaré. Essa é a mensagem. Aleluia. Às vezes alguém liga para a gente para convidar para pregar e diz: o irmão prega em culto de quê? O irmão é mais para jovem, é mais para família, é mais... Eu digo: eu não sei o que eu sou não. Você me chama, eu vou, eu falo. Não existe isso. Não existe um especialista em tal área. A palavra de Deus ela se encaixa em qualquer ambiente, em qualquer local. O que o profeta está dizendo é: pregue sobre aquele que criou os céus e a terra, do micro para o macro, aquele que criou a formiga, mas também criou o elefante, aquele que criou alguém com perfeição e até com alguns defeitos. Esse é o Deus Yahvé, aquele que você serve e que nós estamos aqui para lhe adorar em espírito e em verdade. Como ele é grande. Falar de Deus me dá muita alegria. Mas como eu tenho uma incumbência aqui na mensagem, porque tem que ser uma mensagem, né? Quem é Deus nas Sagradas Escrituras? O Moisés é alguém impressionante. Então, ele é tão grande no Antigo Testamento, que ele é até chamado de Messias também. Que ele até tentou entregar a sua própria vida pelo povo e Deus não quis. Até o próprio diabo queria o corpo dele, provavelmente para promover idolatria. Então ele é um homem muito importante. E Deus chamou Moisés para revelar primeiramente a ele Jesus. Respondendo à pergunta, onde Jesus falou primeiro na Bíblia? Está lá em Gênesis capítulo 1. Quando Jesus disse:
haja luz. É o verbo criador que está falando. Quem criou não foi Jeová e nem o Espírito, porque foi os três também. Mas o verbo que falou é Jesus. Onde Jesus fala primeiro na Bíblia, haja luz. Todas as coisas foram criadas por meio dele. E sem Jesus, nada do que foi feito poderia vir à existência. Deus decidiu escolher esse homem da tribo de Levi para revelar Jesus a ele, através do cântico da criação, que é Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Aqui Jesus já vai traçando como ele é grande. Ele cria o homem, dá governo ao homem, habilidade, sabedoria para desenvolver a sociedade. E Deus está feliz com isso. E até diz que tudo é muito bom, porque tudo que Deus faz é perfeito. Se você analisar as coisas que o homem inventa para melhorar a nossa vida, tudo que o homem inventou, que você diz, é muito bom, mas tem um efeito colateral. Tudo tem um efeito colateral. O homem inventa um medicamento, ótimo, tem um efeito colateral. Tudo que o homem inventa vai ter um lado de prejuízo. Mas tudo que Deus criou é perfeito. O que Deus cria não tem defeito. E junto disso tudo, Deus criou um plano que também é perfeito, em Jesus que também é perfeito, através do Espírito que também é perfeito, através da comunidade chamada igreja que também é perfeita, mas com muito defeito, porque a perfeição é o Espírito, e com a mensagem que é perfeita. E qual é a mensagem? Jesus salva, batiza, liberta, expulsa Satanás, enche do Espírito Santo e logo voltará para buscar o seu povo. Glória seja dada ao nome de Jesus. No livro do Gênesis, Deus é aquele que explica aos hebreus no Egito que quem está libertando eles de Faraó é o Criador de todas as coisas. Isso é Deus no livro do Gênesis, Jesus. Jesus no livro do Gênesis é aquele que olha para a humanidade desviada e diz: eu tenho um plano. Sempre Deus tem um plano. As coisas dão errado, aí Deus, eu tenho um plano. Qual é o plano agora? Se os pensamentos do homem são só má continuamente, o dilúvio já matou quase todo mundo, eu tenho um plano. Moisés, Noé está bêbado, mas eu tenho agora Abraão. E através de Abraão vou levantar uma grande família. Deus revela Jesus a Abraão. A Bíblia não diz como, mas Deus mostra a Abraão que num descendente dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. O plano de Deus é perfeito. Quando Abraão dá ouvido a quem não devia dar ouvido, problema. Mas Isaac nasce, ninguém atrapalha os planos de Deus. Até se eu, você, se o nosso pastor, qualquer pessoa tentar atrapalhar o próprio plano que Deus tem na sua própria vida, Deus não deixa. Deus vem, dá um cascudo na nossa cabeça e diz: se endireite, porque o que eu tenho na tua vida é maior do que a tua fraqueza, é maior do que o teu pecado, é maior do que os teus deslizes. Por isso, mais uma vez nessa noite, Jesus está aqui para soprar o seu espírito e renovar você mais uma vez, para entrar 2026 cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Como Jesus é bom. Como eu disse que eu não consegui terminar essa mensagem até hoje, aqui no Liberdade 2, no Ciclo de Oração, só cheguei no Antigo Testamento. Mas em Isaac Deus o protegeu e o guiou até o propósito. Em Jacó Deus o protegeu, família problemática, Deus guiou até o propósito. A seca ia matar toda a família de Jacó. Deus olha e diz: vou pegar José, levar para o Egito, exalto José, pego minha família e coloco lá no Egito. Deus é perfeito. O nome disso é providência. Trabalhar de forma antecipada para mostrar que tudo está no controle na hora que a crise chegar. Isso é providência. Providência é olhar com antecipação. E só Deus pode agir com antecipação, com perfeição.
Depois Deus olha para o povo, cadê meu povo? Era para estar lá em Canaã. Sim, eu tinha tirado para o Egito, agora eu vou trazer de volta. Aí Deus pega Moisés, leva para lá, Moisés todo desmantelado, Deus conserta ele, derrama da sua destruição, Faraó, eu não liberto. Aí Moisés, Deus, ele não quer libertar, fui eu que endureci o coração dele. Tinha esquecido que o Senhor está no controle de tudo. Como é que nós não podemos glorificar um Deus tão grande? Preste bem atenção, um dado atual. Na pandemia os crentes estavam atormentados, principalmente aquele religioso, que se ele faltar 2 cultos, ele já começa a faltar fôlego espiritual, porque ele não sabe buscar Deus em casa, ele só busca aqui, por causa disso. Na pandemia tivemos uma bênção e um prejuízo. A bênção é que os crentes descobriram que conseguem viver na presença de Deus em qualquer lugar. Alguns não sabiam disso. E o prejuízo é que muitos não quiseram retornar para os templos para vir adorar a Deus, queriam ficar em casa. Esse foi o prejuízo. Mas Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Aleluia. Todo grande avivamento surge numa enorme crise. Todo mundo está com medo. E agora? Quem poderá me defender, Deus? Eu tenho um plano. Deus sempre aparece dizendo, eu tenho um plano. Não importa se a crise é política, financeira, se você não gosta de governo tal, se não gosta disso ou daquilo outro, Deus sempre tem um plano para mostrar a você que Ele está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E nós não entendemos. Deus tira o povo do Egito, o povo, rapaz, eu queria comer pimentão do Egito, cebola do Egito, carne do Egito, codorniz do Egito. Só reclamando. E murmurar é uma covardia muito grande. Se nós temos um Deus todo-poderoso, por que a gente vai murmurar? Se Ele pode providenciar não só o que eu necessito, mas até aquilo que eu desejo também Ele pode me dar. Enquanto o povo reclamava, Deus estava dizendo, olha só o que eu vou fazer. A água está com sal, eu boto açúcar. Não tem pão para você comer, eu vou fazer ele cair do céu para você comer. Está querendo carne? Não ia dar carne não, mas toma umas codornizes aí, coma. A ganância do povo era tão grande que Deus matou milhares saindo carne até pelo nariz. É Deus dizendo, coma, se entupa aí de carne para você perceber que quando eu quero, eu faço e nenhum deserto pode impedir o meu poder de agir sobre o meu povo. O que Deus estava fazendo com Israel é, você depende de mim. Você depende de mim. A água sou eu que envio, a comida sou eu que envio, a proteção sou eu que envio, para você entender que tem que parar para aprender a minha palavra. E onde era essa parada? Caminhando até o Monte Sinai. Pararam lá 2, 3 anos, ficaram lá na escola dominical aprendendo de Deus. Aí Deus, tem um plano, vamos sair daqui. Quando começaram a sair, as serpentes começaram a morder o povo. Aí Deus, tem um outro plano. Faça uma estátua de uma cobra. Coloque ela para o povo olhar. Toda vez que a cobra morder, olha para a cobra. E todo aquele que crê no que eu estou dizendo, vai ser sarado. Deus está ensinando a idolatria? Não. Deus está ensinando a obediência. E aquela serpente é um tipo de Cristo, a semelhança da criação, para quando Ele for levantado, nós olharmos para Cristo e sermos libertos do pecado da serpente que veio ao mundo. Deus sempre tem um plano, e Ele sempre está dizendo, olhe para mim que você se livra do pecado, olhe para mim que você sai do deserto, olhe para mim que não vai faltar pão, olhe para mim porque a terra que mana leite e mel está bem pertinho aí, você vai já chegar nela. Eu estou falando do plano de Jesus nos livros de Moisés, eu estou no livro de Números agora. O livro de Levítico, que eu não falei, é o livro dos obreiros. É o livro do sacerdote. Que ele tem que ter santidade, sacrifício, consagração e amor pelo povo. Se ele tivesse uma falha, poderia dar errado com a família dele toda. Só que, mesmo olhando para o Antigo Testamento, uma época de grande punição, a misericórdia de Deus estava sempre presente. Em Zacarias capítulo 3, um sumo sacerdote, para fazer uma ponte com o Levítico,
O nome dele era Josué. Ele entra no templo diante do altar do incenso. Depois do altar do incenso tem a Arca da Aliança. Ele está de frente com a Arca da Aliança, oferecendo um sacrifício. Só que a roupa dele estava suja. Quem aparece do lado dele? Satanás, dentro do templo de Deus, próximo à presença de Deus. E ao mesmo momento que o diabo aparece, quem aparece do outro lado? O anjo do Senhor. Quem é esse? Jesus. Jesus aparece para justificar Josué, mas também para dar um cascudo em Josué. Deus pega Josué pelo braço e vamos ali embora, porque aqui vai dar errado para tu. Porque Satanás está certo aí te acusando. Deus leva ele lá fora. Quando chega lá fora diz: vá se limpar, rapaz. Você não pode ministrar com a roupa suja. Deus justifica, purifica Josué e ele pode entrar novamente. Aqui eu quero aplicar uma coisa que o diabo odeia e que muitos crentes estão sofrendo por aí. Cabisbaixos, entristecidos, com medo da acusação do diabo. Nenhuma condenação há para os que estão agarrados com Jesus. Se Jesus agarrou você, trouxe você para uma intimidade e diz: eu quero te lavar, eu quero te purificar, nenhum apontado de dedo do diabo vai fazer você ficar sujo, porque quem te limpa é Jesus, quem te perdoa é Jesus. Então não tenha medo de acusação. Sirva a Deus, ministre na casa do Senhor, governe na casa do Senhor, porque Deus é quem te limpa. Aleluia. Aleluia. Quem está limpo por Jesus aí, levanta a sua mão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se não fosse Jesus, a sujeira era muito grande, mas é Ele que nos purifica. Aleluia. Glória a Deus. O povo vence essa parte das serpentes, chegam para entrar na terra. Aí Deus: eu tenho um plano. Entra todo mundo lá e vê como é grande o que eu tenho preparado para vocês. E eles entram lá, realmente é grande. Para trazer um cacho de uva tem que ser umas 4 pessoas. Mas também murmurador. A muralha é muito grande, o gigante é muito grande. Nós não conseguimos vencer. Aí Caleb disse: vamos agora mesmo, porque nós venceremos. Não é confissão positiva, o nome disso é fé. Ele está dizendo: se Deus está conosco, nós venceremos. Eles são grandes, a muralha é muito grande, mas é Deus que está conosco. As coisas nesta vida para nós são impossíveis, e até mais a obra de Deus, que tanto eu já fugi e hoje eu não fujo mais, porque se Deus está comigo, é possível vencer o gigante, é possível subir o monte e descer o monte, é possível derrubar a muralha, porque o nome dele é Senhor dos Exércitos. Deus provou isso. E agora eu entro no livro da história de Israel. Quando o povo entra, que Josué está lá em Jericó, perto do muro, quem é que aparece do lado dele? Jesus. Ele diz: agora eu vim como príncipe do exército do Senhor. E Josué: tu é inimigo ou é amigo? Se eu fosse inimigo, tu já estava morto. Já era. Sou teu amigo, quero te ajudar. Olha como Jesus ele é tremendo. Ele está naquele que é chamado de teofania, né? Uma aparição. Ele está aparecendo no Antigo Testamento para dizer: ei Josué, o plano está de pé, viu? Daqui a pouco eu vou vir na minha menina Maria, mas o plano está de pé. Eu estou vindo aqui só para dizer que eu sou o Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus. Deus tem obras específicas também em nós. Quando eu falo Senhor dos Exércitos, eu lembro disso. Deus me mandou pregar na missa, no dia 8 de dezembro. Fiz essa obra há alguns anos, hoje eu não faço mais. E nós fomos afrontados por um homem bem grandão lá, que apareceu, um senhor bem gordão. Ele gritou comigo e com meu colega. Até então eu não estava com medo, mas quando eu vi o meu colega com medo, eu fiquei com medo também. Isso é uma afronta, vocês aqui no nosso meio. Eu vi, tem um ali, tem outro ali, tem outro ali. Eu espalhei 17 jovens por vários lugares. Dei folhetos a ele, uns 2 correram com medo. A gente ficou lá, eu, meu irmão lá na esquina, meu irmão lá da Catingueira, lá na esquina mesmo, do Parque do Povo ali. Com muita alegria, né? Muita alegria, muito abraço, muito sorriso em Jesus. Ele gritou com a gente ficou meio com medo. O que é que ele vai fazer agora? Vai dar uma tapa na gente. De repente quem aparece? O Senhor dos Exércitos.
Como é que ela apareceu? A polícia apareceu? Não. A STTP apareceu? Não. Quem apareceu? Um pastor apareceu? Não. Apareceu um besouro. Um besouro veio voando, montou aqui no ombro do homem. Na hora que o besouro montou no ombro do homem, eu disse: Senhor, licença aqui, tem um besouro aqui no senhor. Eu fiz, tac. Na hora que eu fiz assim que o besouro voou, o semblante do homem caiu. Ele estava bravo, ficou bem manso. Ele se confundiu assim, aí pegou, saiu, foi embora. Esse é o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo para mim, confirmando e repetindo: faça a minha obra, porque eu posso até mandar um besouro para resolver a questão, mas vai dar certo, porque o Senhor dos Exércitos falou. Quem, pois, vai invalidar a mão do Todo-Poderoso? Na história de Israel, Jesus estava lá o tempo todo, mas como o povo é teimoso, na terra prometida, olhando os cananeus, disseram: eu senti de Deus de ter um rei humano como os cananeus. Aí Deus: mentira, mas só por causa disso eu vou lhe dar. Prepara aí, Samuel, Saul para ser rei. Saul vai ser rei, escolhido por Deus, grande guerreiro, se tornou rebelde. Aí Deus: Samuel, não fica triste, eu tenho um plano. Vai lá na casa do pão e unge o pequenininho, e eu vou substituir ele por ele. Deus mostrou o tempo todo a Israel que o meu plano eu vou manter firme. Reis caíram, reis foram levantados. Nos livros de Reis e de Crônicas, a rebeldia estava grande. Acabe, etc. Reis se desviando, institucionalizando a idolatria. Aí o que é que Deus faz? Eu tenho um plano. E o plano dele é levantar pessoas. Aí levantava Josias, aí levantava Ezequias. Em 2 Reis 18:4, vamos destruir a Neustã, a serpente de bronze, que Deus mandou fazer, mas o povo está idolatrando agora. E sabe qual é a culpa de muitos homens de Deus, pregadores, pastores e cantores, caírem em pecado? A idolatria do povo. Porque se alguém famoso for pregar em algum lugar, o povo corre igual um povo desorientado. Corre, ele vai vir, como se a palavra de Deus fosse depender dessa pessoa. E Deus, ele é tão maravilhoso e tão grande que a gente vai, sai de casa, vai, chega lá, Deus não fala nada, fica só calado. Eu digo: mas Deus, eu queria que o Senhor falasse comigo, não fala nada. Aí você chega em casa, se ajoelha no sofá e começa a chorar, Deus falando com você tremendamente dentro da sua casa. É Deus dizendo: eu tenho um plano. Qual é o plano? É a minha presença na tua vida. Você não depende de uma pessoa, você depende da minha presença. Então deixe de idolatria. Não é homem que vai cumprir promessa na tua vida, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É Ele que cumpre promessa. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eita, Deus está lembrando isso aí, eu tenho que falar. Nós sempre fizemos caravanas de irmãos para ajudar obras longe. A gente ia para a ciclo de oração, num sítio. Hoje está quase impossível fazer isso. A gente chegava numa caravana de 8, 10, 12 pessoas. Ciclo de oração com 2 pessoas, 3 no sítio. A gente chegava lá e Deus nos usava. O pessoal gostava, chamava de volta, mas não dava para ir sempre. E a gente foi numa cidade pequena aqui, no ciclo de oração, cheio de gente, cheio de cantor, pregador, e a irmã estava ansiosa. Por quê? Porque alguém disse que o irmão, filho da irmã fulana, está chegando aí. Eu disse: quem é esse irmão? O irmão está chegando aí. Todo mundo ficou ansioso. Ele está chegando aí. Quem é? Não sei quem é. E essa pessoa chegou, cheio de movimento estranho. Infelizmente colocou até eu no meio. Estenda a sua mão aí, você. Eu digo: eu estendi. Sua mão vai ficar vermelha agora. Aí eu disse ao irmão: não estou vendo nada ficando vermelho. Aí o irmão disse: mas eu estou vendo. Ele estava vendo e eu não estava. Aí eu disse: está vermelho? Ele: está não. É porque você ainda não tem experiência, mas eu estou vendo daqui que está vermelho. Aí eu disse: qual é o objetivo da minha mão ficar vermelha? Um monte de movimento estranho, daquele que é chamado de espírito de engano, e o povo tudo gostando, tudo alegre, tudo... Eu não consigo entender isso. A Bíblia diz que Deus não nos deixa confundidos.
Existe uma coisa chamada discernimento. E o crente emotivo, ele é levado por isso. Mas o crente que tem discernimento, ele não é enganado por nada. Absolutamente nada. Ele sempre vai esperar em Deus, esperar em Deus, esperar em Deus. Veja outra que Deus me fez passar nesses lugares. Fomos numa zona rural ajudar uma obra lá de um irmão, de um pastor. Quando a gente chegou lá, todo mundo pregou, eu preguei, todo mundo pregou. Só que a minha mensagem foi muito forte, muito dura. Dizendo que tinha alguma coisa aqui, que Deus vai fazer aquilo outro. Foi muito forte. E na hora que eu finalizei, a esposa do irmão me chamou. Irmão, vem cá. Não sei o que é que deu nesse meu marido. Fala com ele aí. Porque a gente congregava ali naquela igrejinha. Olha lá, o irmão tá vendo? Tô vendo, tá meio escuro, mas eu tô vendo. A gente congregava ali, deu um negócio na cabeça dele. Agora ele tá aqui inventando de abrir esse negócio aqui. E quando a gente ia saindo no carro, todo mundo alegre. Eita, o irmão deu lugar, fulano não sei o quê. Aí eu disse, tem uma cabeça de jumento enterrada aqui. Veio isso na minha boca, eu falei. Tem muita gente achando que está fazendo a obra de Deus, mas está só enterrando uma cabeça de jumento. Porque a obra de Deus está baseada em submissão à igreja, aos pastores e a Deus. E quando eu me rebelar contra Deus e contra a igreja, não vai ser mais obra de Deus. Vai ser só uma cabeça de jumento enterrada. Então Deus está me levando a dizer isso para quê? Se submeta ao que Deus tem para você. Não se rebele, não fuja, não corra. Porque não é para você enterrar uma cabeça de jumento. É para você ser uma cabeça de ovelha que espera o azeite vindo do pastor para não se perder por aí. O que eu já vi de gente se perdendo achando que estava obedecendo a Deus não é brincadeira. Obedeça a direção do Deus Todo-Poderoso. Eu nem vou dizer, não sei porque eu estou dizendo isso. Eu sei, o nome disso é Deus usando. Só que eu tenho que chegar no Novo Testamento. Quando chega nos profetas, é o plano de Deus para a exortação para Israel se endireitar. Só que Israel não quis. Juntando os profetas, Deus está dizendo, por que tu fizeste isto contra mim? Deus disse isso, usando o profeta menor. Eu não tinha feito isso e isso, por que vocês fizeram isso? Aí eles disseram, o que nós fizemos? E Deus disse, vocês ainda dizem isso que vocês fizeram? Vocês me deixaram a fonte das águas vivas. Mas eu quero dizer uma coisa, porque Deus nunca vive murmurando. Deus, ele é juiz. Deus diz, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Deus levanta Ageu e diz, vocês estão em prejuízo. Planta, mas não colhe nada, porque desprezaram a obra de Deus. Mas quando fizerem a obra de Deus, desde este dia eu vos abençoarei. Está no livro de Ageu. O desejo de Deus abençoar o povo e o povo não quer. Aí Deus vai crescendo a mensagem. Está vindo um aí, como é o nome dele? É a luz. Pode chamar ele de maravilhoso conselheiro, Deus forte e poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Agora sairá essa luz, está já chegando aí. De imediato o nome dela é Ciro, mas é só uma sombra, que eu vou abrir as portas para Ciro, mas o objetivo é um maior do que Ciro. Quem é? Jesus. Ele está chegando aí, está bem pertinho de Jesus. Aí veio Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, o homem do dinheiro. Quando chega em Malaquias, ele diz, o anjo do Senhor está chegando. Ele chama Jesus de o anjo do concerto e chama João Batista de o anjo que prepara o caminho. Também ele chama de Elias. Ele está chegando aí. Os dois últimos versículos do Antigo Testamento. E se vocês não receberem ele, ele derramará juízo sobre vocês. Por isso que João Batista veio preparar o coração. E aí é onde entra o meu terceiro ponto. Primeiro ponto, Jesus nos livros de Moisés. Segundo ponto, Jesus na história de Israel. Terceiro ponto, Jesus encarnado. Quando chega o dia, Deus olha para um anjo que está do lado dele, chamado Gabriel, e diz, Gabriel, desce lá em Zacarias e diz que o meu primeiro anjo já está chegando. Depois, 5 meses depois, vai lá na casa de Miriam, Maria, e diz a ela que o Yeshua já está chegando por aí. E aí o encontro foi glorioso. Mulher abençoada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre
todas as mulheres, e o fruto do teu ventre ele é bendito. E ela diz: por que você está dizendo isso comigo? Eu não estou entendendo nada. Eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus. E eu vim lhe anunciar algo que na teologia é chamado de união hipostática. O verbo vivo lá de cima, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus que manda o besouro, o Deus Todo-Poderoso decidiu vir em forma humana dentro do teu útero. E ela diz: como isso vai acontecer? Você não tem marido. Não precisa de marido, só para legalizar o negócio. O teu marido se chama Jesus. O teu filho vai ser Jesus, o teu marido é Jesus, o teu pai é Jesus, o teu pastor é Jesus, e aquele que vai te batizar no Espírito Santo é o próprio menino que vai sair de dentro de você. E ela: meu Deus, como pode isso? Não sei, só sei que eu vou fazer assim. Eu tenho um plano. Que coisa maravilhosa. Essa parte de Maria é grandiosa. Mas como todo crente precisa de uma confirmação, aí o anjo diz: faça o seguinte, vai lá na casa de Isabel, que tu vai descobrir como é a verdade. E quando Maria vê Isabel chegando, ela se enche do Espírito Santo, porque Jesus batizou João Batista no Espírito Santo, para se cumprir a profecia que diz: e ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Veja que não há impossível para Deus. Olha o que Deus me lembra aqui. Eu estava no ciclo de oração. Foi numa semana que eu estava ensinando sobre ungir com azeite, né? Com esse azeite que a gente tem na igreja. E eu estava lá na igreja. E foram orar para uma mulher grávida. Colocaram a mulher grávida no meio. De repente alguém se levantou em profecia, correu na minha direção com cara de brabo e disse: vá ungir ela agora. Eu digo: meu Deus do céu, Deus está brabo. E eu me levantei. A pessoa foi lá pedir a dirigente, que é a chefe, a líder. Peguei o azeite, coloquei o azeite na cabeça da grávida. Não iria colocar a mão na barriga dela. E a profeta colocou a mão na barriga dela. Enquanto eu orava por ela, Deus me revelava que o menino estava todo torto na barriga dela. Enquanto eu orava, Deus ajustava a criança toda dentro do útero da menina. E a mulher ficava lá com os mistérios, e eu na oração com azeite na testa da mulher, e Deus endireitando aquilo que estava torto dentro do útero daquela mulher. Como Deus é grande. Em uma simples tarde do ciclo de oração, aquilo que está torto pode ser endireitado apenas por uma ordem do Deus Todo-Poderoso. E você aí preocupado: como é que vai ser de janeiro para fevereiro, março, carnaval? Vai ser o quê? Não vai ser nada. Vai ser Jesus na tua vida, hoje, amanhã e depois de amanhã. O nome disso é dependência de Deus. Você depende de Deus. Não vai faltar comida na tua mesa, não vai faltar emprego para você, não vai faltar graça de Deus para você fazer a obra, porque Deus tem um plano, e o plano dele é perfeito. Glória a Deus. De onde me provém isso a mim? Que venha visitar minha mãe do meu Salvador. Porque ao ouvir a saudação da criancinha, a minha criança pulou e saltou de alegria no meu ventre. Pelo que desde agora todas as gerações te chamarão de mulher bem-aventurada. Maria também se enche do Espírito Santo, porque Jesus já está cheio lá dentro, João Batista também. E ela começa a cantar. Vamos fazer um hino. A minha alma se alegra no Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Ela está dizendo: eu vou ficar famosa. Por quê? Porque essa obra é muito estranha. Como é que eu fiquei grávida sem ficar grávida? Como é que eu não tinha um menino e agora eu tenho um menino? O nome disso é obras estranhas de Deus, obras soberanas de Deus, que nós apenas devemos aceitar e se entregar. Até hoje Deus me revela isso para você, que você tem achado que o que Deus tem na tua vida é estranho, e é estranho mesmo. É diferente do que o que Ele tem na vida de todo mundo. E por que é assim? Sei lá, porque Deus quer que seja assim. Você quer que tudo seja bem explicado? Então vá buscar outra teologia por aí, porque aqui é o seguinte: eu me entrego a esta obra, Jesus.
É só isso. É só isso que Deus tem para você. Quem aqui se entrega a esta obra, levanta a sua mão. Deus tem uma obra para você. Ela não acabou. Ela teve um início. Ela terá um fim. E o fim dela é na volta do Senhor Jesus. Pastor Eus, estamos em dezembro, que é a época que as ovelhas procuram o pastor para entregar o cargo. Agora, para entregar, para desaparecer. Não querem fazer a obra de Deus. Porque aprenderam por aí, não sei onde foi, que tem que receber algo em troca. Só que eu já recebi. Não era para estar vivo aqui. Eu já era para estar morto. Pergunta as histórias da minha esposa aí que ela sabe. Eu não era para estar vivo. Tem alguém da minha família que já teve 30 overdoses de droga e não morreu. Quando estava na 9ª, a médica disse, se ele tiver mais um, ele morre. Já teve 30 overdoses de cocaína. E o que é isso? É uma obra estranha. É Deus mantendo essa pessoa viva porque tem uma grande obra na vida dela. Como é que Deus faz uma coisa tão grande como essa? Eu não sei. Só sei que foi assim. Não tem como explicar. A encarnação de Jesus é um mistério poderoso. Ele pisa na terra, começa a andar, vai lá no primo dele que está batizando, que não quer batizar, e depois que ele vai embora, o primo dele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai atrás dele. É necessário que o ministério dele cresça e o meu diminua, e diminuiu mesmo, foi cortado a cabeça. Que ele cresça e eu diminua não é humildade e adoração, é ministério. Ele está dizendo, eu já terminei a obra. Qual é a obra? Falar dele. Agora, vão atrás dele. Corra atrás dele. Porque é ele que perdoa o pecado. Eu vos batizo com água, mas ele não. Ele é com o Espírito Santo e com fogo. Quem enche é ele, não é João Batista. É ele que enche. E a obra de Jesus é tremenda. Olha só o que Jesus faz. Aonde ele chega, o ambiente é transformado. Se o casamento não tem alegria, ele derrama alegria. Se a festa tem pouca gente, ele traz um bocado de gente. Se a cidade de Naim não tem culto evangelístico, ele traz logo todo mundo, mas a cidade estava indo para o cemitério, ele ressuscita o menino para todo mundo voltar. É ele que chega para o teólogo mais importante de Israel e diz, Nicodemos, tu não está sabendo de nada. Não é entrar dentro da barriga da mãe, é nascer de cima, nascer do alto. Se tu não receber o Espírito Santo, tu não tens salvação. Aonde Jesus chegava, tinha milagre, bênção e vitória. Na casa de Jairo, a menina moribunda, vida, dê papa a ela e miojo que ela está com fome. Vida, aonde Jesus chega, vida. E você aí, ansioso e preocupado, porque a conta da Cagepa ainda não contou lá na tua casa, igual na minha, e vai vir 115. Era para vir baixa renda por 35, vai vir mais de 100. Jesus está no controle de todas as coisas. A encarnação de Jesus é ele dizendo, eu estou aqui andando para salvar vocês. Mas para lhes ensinar uma coisa muito mais importante. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como ele não deixa ninguém no prejuízo, ele morre na cruz, dá João para Maria, e depois de 3 dias, ele se levanta do túmulo. Os anjos o auxiliam, ele sai do túmulo e diz, é-me dado todo o poder, nos céus e na terra. Ele prepara Pedro e os demais para o ministério, vai embora. Em Atos capítulo 2, ele enche a igreja do Espírito Santo. E até hoje não acabou o Atos porque nós estamos aqui. Aleluia. E agora eu chego no último ponto, porque eu falei Jesus na igreja. Que o último ponto é Jesus encarnado, depois o último é na igreja. E hoje nós estamos aqui em 2025. E onde é que está Jesus? Está aqui. Desde o haja luz do Gênesis ele estava lá, andou no Antigo Testamento dizendo, eu tenho um plano, está tudo certo, eu tenho um plano. Aí quando ele morre, os 2 de caminhos para Emaú dizendo, Jesus morreu, oh ignorante, eu estou aqui, eu tenho um plano. Eles voltam para Jerusalém, são cheios do Espírito Santo, e olha eu aqui pregando o Evangelho de Jesus.
Jesus tem um plano para você. A ansiedade está tomando conta dos templos. Crentes agoniados, fazendo campanha para ganhar dinheiro. Deixe de agonia. Jesus tem um plano para você. Será que dá para descansar um pouquinho? Deixar a rede social de lado um pouco? Tomar uma aguinha com gás? Lendo a Bíblia num solzinho? Bem tranquilo, orar? Não se preocupar com nada? Será que dá? É direto uma agonia. Eu tenho que fazer, tenho que ganhar dinheiro. O tigrinho, não sei o que, eu tenho que vender. Que agonia é essa? Nós somos o povo de Deus. Em Hebreus capítulo 10 está escrito que ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Se tardar, espero, porque certamente virá e não tardará. Infelizmente pegaram esse versículo e disseram que é bênção. Olha, irmã, está chegando a tua bênção. O que há de vir virá na tua mão, a tua vitória. Não, o texto está falando de Jesus. O texto está dizendo, se acalme, se aquiete, porque o que há de vir, ele virá. Jesus de Nazaré vai voltar para buscar o seu povo. Toda doença do teu corpo vai embora. Toda preocupação, tudo que é o mal, ele vai ser repreendido. Não haverá choro, não haverá dor, não haverá nenhuma mágoa. Mas como eu abri ali de forma espontânea, abri de novo aqui, só porque eu disse. Mateus 24 e 25, as 10 virgens estão dizendo, eu tenho que me preparar, porque ele vai chegar numa hora que ele não vai avisar. Eu tenho que me preparar, porque a qualquer momento ele vai chegar. Muito mais do que me preparar, eu tenho que estar preparado, porque a qualquer momento ele vai voltar. Eu finalizo com essa volta. Ela é iminente, debaixo de sinais de falsos profetas, do amor de quase todos que se esfriará, Mateus 24, 12. Num contexto que antevém, antes de entrar, um período tribulacional, um período de muita apostasia, um período dentro de Apocalipse 3, da igreja chamada de Laodiceia, que ela está preocupada com dinheiro, com luxo, esquecendo da presença de Jesus. Mas em Apocalipse 3:8 está escrito, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, salvação, ao qual ninguém pode fechar, pois tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus, mesmo com a igreja se desviando da presença dele, porque muitos estão preocupados com a sua vida, mas não com a vida espiritual, ele está na porta dizendo, eis que eu estou aqui, batendo mais uma vez. Todos os dias, não confunda renovo com avivamento. Todos os dias Jesus nos renova. Mais uma vez Jesus está aqui para renovar você de novo. Mas por que ele faz isso? Porque ele é bom. Diferente de mim e de você, ele é bom. Estou mais uma vez aqui na porta. Quem quiser ter comunhão comigo, eu estou aqui. Eu tenho um plano. Qual é um plano? Ter comunhão com a minha igreja. Eu tenho um plano. E o que nós precisamos nessa noite é só isso: se manter na comunhão. Você já prestou atenção na bênção apostólica? Começa com a graça do Senhor Jesus, depois vai para o amor de Deus e termina com a comunhão. A graça, o amor e a comunhão. O que é que essa palavra dita no final pelos pastores está dizendo? Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Esse plano foi motivado pelo amor de Deus. E para chegarmos lá, temos que permanecer na comunhão com o Espírito Santo. É isso que o pastor diz toda vez no final: a graça te salva. Não é mérito teu, foi o amor de Deus que te salvou. Como é que eu chego lá? Persevere na presença de Jesus, porque a qualquer momento o teu Jesus vai voltar. Para de reclamar de doença, de coisa, isso e aquilo outro. Jesus está cuidando de você, da cabeça aos pés, Ele cuida de você. Da tua família, Ele cuida de você. Do teu ministério, Ele cuida de você. E agora no ano que vem, mais uma vez, a presença de Deus vai cuidar de você. Glória seja dada ao nome de Jesus.
Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém aqui que quer aceitar o Senhor Jesus nessa noite? Alguém na internet, se tiver, diga: eu aceito Jesus. E como diz o nosso pastor, quem são os crentes que querem aceitar o nosso Senhor Jesus nessa noite? Deus abençoe a amada igreja.